Não podemos mudar o passado. O que podemos escolher como seguir em frente. É com esta frase que eu recebo com muito carinho, com muita alegria. Doutora Mary Elbe Queiroz, obrigado por estar aqui conosco, Mary. Eu quem agradeço, estou muito feliz e eu tenho uma felicidade sempre me instiga a falar cada vez mais. E você é sempre sorridente assim? Porque eu só te vejo sorrindo, Mary. Mas eu sou muito feliz e sorridente, né? Porque alegria e sorriso não quer dizer felicidade, mas a minha é genuinamente de uma pessoa feliz, realizada, que está procurando transformar a vida de outras pessoas para também serem felizes. Olha que legal. Ô Mary, nós vamos falar aqui sobre um tema que você tomou uma decisão na vida e que todos nós, há uma quantidade enorme de perguntas que nos enviaram aqui e eu vou tentar fazê-las todas a você. Mas eu tenho que pedir uma gentileza a você. Nós estamos diante de um processo no nosso país, de uma mudança na vida tributária. Já há um arcabouço fiscal redesenhado. E você é uma das poucas mulheres pós-doutorada na área tributária. Então eu queria te perguntar, Mary, fala um pouquinho o que você está sentindo deste momento do arcabouço fiscal que foi lançado pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Veja, precisamos de uma reforma tributária, temos um sistema tributário oneroso, pesado, complexo, mas as propostas que estão aí não atendem o que todo mundo quer. E está havendo um engano. A proposta apresentada, escrita, é diferente do discurso da proposta. Então, provavelmente haverá uma grande decepção se for aprovado como está aí. Então, precisávamos discutir realmente uma forma de simplificar, que é o que mais as pessoas reclamam, né? E, com isso, desonerar um pouco a tributação. Mas não vamos ter desoneração nem redução, vamos ter aumento de carga tributária. Por quê? Porque está precisando de arrecadação. Não reduz custo, não reduz, vai precisar de mais recursos. Ô, Bem, mas aí eu preciso aí, entrar um pouquinho nesse detalhe, então. Você não acha que esse primeiro passo do arcabouço fiscal, ele tem um dado real de reparação social, quando ele sobe o salário mínimo para 1.320, quando ele, na média, ele muda 603 para 707, ou 607 a 703, e ele joga na isenção de imposto de renda 2 salários mínimos e joga mais dinheiro na saúde. Você não acha que o arcabouço, ele dá uma sinalização para onde ele vai? Dá, que vai aumentar a carga tributária. Então, mas pera um pouquinho. Veja, ele é necessário, é importante aumentar salário mínimo, etc. Só que existem medidas equivocadas que vai pesar no bolso do povo, inclusive do mais pobre que ganha salário mínimo. Você acredita piamente nisso? Acredito não. Eu sei, com todos os meus estudos, e as pessoas que se aprofundam veem a mesma coisa. Mas você não sente, Mary, que há uma proposta de redesenhar o caminho fiscal para uma outra estrutura empresarial e corporativa? Por exemplo, a gente sabe o quanto o país arrecada, é bastante. A gente sabe também que o governo, ele gasta, vamos dizer assim, eu não sei se eu tenho propriedade para dizer que gasta mal e sem eficiência. Gasta mal sem eficiência. Mas, por um lado, eu moro num país que tem o SUS, ele precisa de recurso. E o usuário do SUS não sabe usar o SUS, e isso custa dinheiro para nós. Veja, o SUS é maravilhoso. Embora as pessoas que procurem tenham muitas coisas negativas a dizer, mas é um sistema bom que deveria funcionar melhor e precisa de recurso. Mas veja, recurso vem de arrecadação vem de imposto que a gente paga. Agora, o que devia era readequar essa arrecadação, readequar o Estado, ter melhor gestão e eficiência em tudo, para que sobrasse dinheiro para o SUS sem precisar aumentar a arrecadação. Então, vamos lá. Então, eu vou explorar um pouquinho mais você, porque a nossa audiência aqui, você é craque no assunto, eu vou deixar meu papel aqui, que é o seguinte. Mary, o setor, em termos de riqueza, a distribuição de riqueza no país, ela não está bem. Com certeza. Ela tem uma concentração muito alta. A origem da concentração, a causa desta concentração, foi sempre políticas monetárias que incentivou, com subsídio, grandes organizações, grandes negócios. Se você pegar, por exemplo, o agro, é um dos setores mais subsidiados, mais incentivados do planeta. É um setor que exporta muito, né? Exporta muito, mas a que preço? Veja, o país precisa de exportação, e se não fosse o agro exportando, na quantidade que ele estaria muito pior. Então, veja, é um setor que gera emprego, é um setor que gera moeda na balança comercial por conta das exportações. Nós não temos exportações de produtos manufaturados,
né? Então é um setor importante, mas com essa reforma tributária vai ser um dos setores mais onerados. Então, mas vamos e lá. pagando mais tributo, aumenta o preço, e quem paga, Mary, quem paga a alimentação é o mais pobre. Esse é um tema polêmico, porque nós estamos assistindo no planeta uma redistribuição do modelo de negócios e de dinheiro no planeta. Nós estamos vivendo um momento em que se discute hoje uma mobilidade do capital necessário para a sociedade, ou seja, as organizações de gestão governamental no mundo se preocupam hoje em distribuir renda à sociedade, senão a economia não vira, por conta do quê? Da tecnologia. A tecnologia é um fator ela insere o indivíduo na sociedade, ela dá cidadania mais rápida, instantânea. Pix, por exemplo. Você não acredita que está na hora da choraminganeira do empresariado, de uma maneira geral, dizer assim, eu pago uma taxa exorbitante. E a nossa taxa tributária é alta, mas somos um país continental com grandes problemas regionais. Por isso que eu sou a favor, por exemplo, de incentivo fiscal na Amazônia. Qual indústria queria se instalar na Amazônia ou no Nordeste se não tivesse benefício fiscal? O que precisa, eu volto a dizer, é decidir o estado que nós queremos, fazendo o quê e fazendo com qualidade. Então, você falou do SUS, mas o SUS não funciona tão bem quanto se espera. O pobre que vai para lá, passa a noite na fila do SUS, passa 5, 10, um ano, meses ou um ano, esperando para fazer uma mamografia, por exemplo, a mulher. Aí o câncer já comeu. Então, isso não é eficiência. Mas veja, nós temos sim uma boa arrecadação já e podemos até aumentar. Tudo bem, mas nós não podemos esquecer de que, como o Estado funciona, prestando um serviço, temos carga tributária de primeiro mundo e serviço de terceiro mundo. Não é. Mary, é verdade. Mas na transmissão de fortuna, nós temos 8, e tem país que é 30, não é primeiro mundo ainda. Você já teve no pronto-socorro do SUS? Eu já tive. Então, mas vamos lá. Eu já tive. Então, a gente precisa conhecer a prestação de serviço, e aí eu digo o seguinte, se tiver um serviço funcionando, nós pagaríamos uma carga um imposto feito. A Noruega e a Finlândia, por exemplo, sabe que lá eles têm 60% de tributação na renda, mas a população não quer que baixe. Por quê? Porque ela tem um serviço do retorno. Então, Aqui no Brasil nós temos que ter educação por fora, saúde por fora, plano de saúde quem pode, porque à medida que está passando está perdendo, exatamente porque não funciona essa contraprestação de serviço do Estado. Mas você não acha que para nós, você que é do Nordeste, hein? Você que é uma nordestina, você não acha que ofende comparar o Brasil com a Noruega, considerando que... Então não podemos ter carga tributária da Noruega. Porque Deus dá um sol para nós 100 vezes melhor que o dele. Dá uma terra que dá 3 produções ao ano. Ele dá um clima que favorece a gente exportar. E por que a gente não está funcionando como a Noruega? Mas eu acho que está funcionando melhor. Não está. Não estamos funcionando na prestação de serviço, não. Mas desculpe. Sim, mas aí onde é que está? Temos tudo e, ao mesmo tempo, não conseguimos fazer Primeiro eu gosto de debater isso, porque... Deixa eu só dizer uma coisa. Eu vinha para cá, para aqui, nesse momento, quando eu li que a Noruega aumentou 1% do imposto dos mais ricos, o que é que aconteceu? Estão saindo todos, porque tem outros lugares de menor tributação. Então, a tributação não pode matar. A tributação não pode matar. Eu sei, você tem razão. É que eu fico sentido quando me comparo com a Noruega, em respeito à Noruega. Porque é o seguinte, em respeito à Noruega, porque eu acho que o Brasil, um país continental como é, 8.512.000 km², uma costa marítima que tem uma fronteira, uma Amazônia azul extraordinária. Quando eu enxergo que o SUS é o único sistema de saúde no mundo que é gratuito, só que há uma dificuldade, e aí eu quero colocar, que é o fator político importante, como é que você pode dizer para alguém ir ao médico ou num posto de saúde tomar uma vacina quando ela tem esgoto dentro de casa, ela não tem tratamento de água? E aí eu vejo o marco regulatório do saneamento básico. Então eu começo a juntar as figurinhas, ou seja, espera um pouquinho, meu país... O país inteiro demorou para trazer um marco regulatório de saneamento básico, que a Noruega não vai ter em 500 anos, isso porque ela já tem toda a água tratada. Se ela torneira, você toma água ali. Nós, como essa infraestrutura toda ser feita, vai favorecer a dona de casa, a mãe. Eu me lembro de tomar vacina no posto de saúde. E por que esse saneamento básico não existe lá? Você acha que é o marco, a lei que vai resolver? Precisa. Mas veja, a gente precisa. Não precisamos mais de leis, a gente já tem as leis. Precisa obedecer, cumprir e o gestor gerir bem. É igual o seu negócio, a sua empresa. Se você não gerir bem, não adianta ter mais recurso
que ela não vai funcionar. Não, É governo- isso que nós temos hoje não, com o Brasil. Eu acho que a Tá realidade, certo? o arcabouço fiscal, e você entende profundamente disso, eu te provoco, porque a nossa audiência quer ver lenha na fogueira. E eu tenho uma visão sobre o Brasil, assim, em que pese, apesar de e considerando, nós estamos construindo de forma tropicalizada uma maneira de trazer a sociedade, incluir essa sociedade num modelo de renda que seja factível a todos. A primeira delas é o trabalho, emprego. Como é que a gente pode mudar as regras de governo no Acre, onde 90% em Roraima é funcionalismo público? Como é que você considera? Precisaria ter empresas mais funcionando para gerar emprego, para o Estado não depender apenas do serviço público. Agora, deixa eu dizer uma coisa interessante. Nesse marco regulatório, eu quero dizer o seguinte, eu não sou nenhum partido, quem está falando aqui é estudiosa, tá certo? E qualquer que fosse o partido que tivesse a presidência, a minha opinião seria a mesma, como eu já era contra da reforma tributária anteriormente. Muito bem. Tem uma coisa interessante sobre tributação especificamente, né? Porque uma coisa é a questão financeira, de recursos, de orçamento, e outra coisa é o tributo. Veja, duas coisas ótimas. Vamos tributar apostas eletrônicas? Como eu não sei, né? Porque o cara joga aqui por empresa fora do Brasil. Vai ter que ser pelo cartão de crédito, vai ter que descobrir um outro tipo de tributação. Mas essa é importante. Por quê? Porque as apostas do Brasil se pagam imposto, as lá fora não. O comércio eletrônico de empresas de outros países que chegam aqui a custo baixo, gerando emprego lá, precisam ser tributadas aqui. Como também vai ser feito, eu não sei. Então, mas, Mary, porque, veja, mas tem uma coisa absurda aqui. A tributação aqui dentro de empresas que funcionam com incentivos fiscais, inclusive contra a própria jurisprudência. Tá, mas você, como tributarista, o fato gerador, por exemplo, uma montadora, ela recolhe na fonte. Isso. Então vamos lá, quando o doutor Adib Jatene, um cirurgião do coração, quer dizer, um cardíaco, um que entendia de cardiologia, ele vai como ministro da Saúde, ele lança a CPMF. Eu me lembro a época que tive a oportunidade de conversar com ele dizia o seguinte, eu falei, doutor Adib Jatene, a CPMF é mais um imposto. Não para agora, meu filho. O Brasil está crescendo muito rápido, a tecnologia vai pedir a CPMF, que é o imposto sobre a movimentação financeira. Eu pergunto para você, na movimentação financeira, as apostas estão todas concentradas ali. Pois é, mas já existe Morre na fonte. Mas peraí, mas já existe já existe tributação sobre isso. Aí onde é que as pessoas se enganam? Aqui no Brasil, quando eu ganho dinheiro, salário, seja lá o que for, profissional liberal, eu tributo. Então, esse dinheiro aqui, se tiver CPMF, é mais um tributo, sim. Mas é um tributo protetor. Não é um tributo protetor, é o tributo mais injusto com o mais pobre. Não, sabe por quê? Mas eu acho porque veja, o pessoal diz, é uma alíquota pequena. Como tem o Marcos Cintra, por exemplo, ele defende o imposto único. Ele é o mais perverso com o mais pobre. Porque quando ele é, por exemplo, 0,5%, só que é 0,5% em toda a cadeia. Ele é altamente cumulativo. Então, imagine, um adubo, uma planta, um saco, chegar na verdura, chegar no produto, chegar na indústria, isso tudinho, 0,5%, ele chega lá na ponta, por mais pobre, muito mais alto. Agora, nessa reforma tributária, você vai ver que tem o seguinte, a proposta de uma alíquota de 25% para tudo, avião e pão. Você acha justo? Eu acho. Justo? No primeiro momento eu acho, vou te explicar por quê. Eu acho que tecnologia embarcada num país que exporta, o que nós exportamos hoje? Café, laranja, 1 quilo de avião é $1 bilhão. 1 quilo de café é R$100. Eu acho justo o seguinte... Não, mas a mesma coisa não. Tem que ser mais baixo para o mais pobre. Por exemplo, a cesta básica, ela tem que ser isenta. Aí eles estão dizendo, não, nós vamos devolver para o mais pobre. É que nós estamos... Eu acho que a gente tem uma confusão no Brasil. Eu estou gostando de conversar com você sobre isso. Dá nada, hein? Que é o seguinte... São anos de estudo. Anos de estudo. Tá bom isso aqui? A questão é... E fui da Receita Federal também durante 27 anos. É bom, você tem dado uma contribuição muito interessante. Mas eu queria, para a gente concluir esse quadro, sabe o que eu penso, Mari? É que o pobre está sendo usado um pouco demasiadamente em todos os termos da nossa nação. E há uma melhoria do estado de vida das pessoas. São coisas diferentes, tá? Veja, uma coisa é a melhoria que eles tiveram por conta de... Aí vem salário, família, ajuda, não sei o que lá, essas coisas que dão para ele.
Isso é uma coisa, isso faz circular. Embora isso não seja correto, porque o correto era dar emprego e não gerar um monte de gente dependente desse recurso. Mas esse recurso no bolso dele faz diferença para comer e faz diferença também no comércio. Mas isso não significa que seja a política adequada. Claro, de imediato tem que ser dada, mas tem que ser corrigida ao longo do tempo. Porque senão você alimenta a pobreza. E eu discordo de você, e com todo o respeito, né, a sua inteligência, a sua capacidade. Estamos aqui para isso. Exatamente. A gente está aqui para aprender, né? Com relação ao que está usando o pobre. Não está. O nosso pobre está mais pobre. Embora ele tenha melhorado em alguns itens, passou a comer carne, raramente, porque do jeito que a carne está, né? Então, tem havido uma melhora por conta disso. Mas isso em termos de política de Estado falando Brasil como um todo, ela não é a mais adequada, porque você está criando uma legião de pessoas dependentes apenas do recurso público, de uma ajuda, quando você deveria dar emprego para todas essas pessoas, para a economia crescer e gerar. Gerar emprego e renda. Exatamente. Olha, vocês estão vendo como é gostoso conversar com a doutora Mary Elbe Queiroz, um poço de conhecimento. Mary, olha, é uma delícia. Eu acho que eu vou pedir à nossa produção que marque um novo programa, porque isso aqui foi um esquenta que a gente foi colocar aqui, mas eu vi que a nossa produção precisa marcar um programa para debater isso, porque eu achei que tem uma riqueza de conhecimento, pelos teus estudos, pela sua experiência, que a gente não pode desperdiçar. Ah, obrigada. Vamos marcar? Vamos sim, Vamos marcar. Certeza. Mary, então, o nosso programa aqui, ele tinha identificado aqui um trabalho extraordinário que vem das suas mãos, que é a felicidade. E eu queria também começar com uma provocação. Dinheiro traz felicidade, Mary? Não. Dinheiro não traz felicidade, comprovado cientificamente. Você acha que todo rico é feliz? Todo artista, você vê quantos artistas de sucesso, no auge da fama, se suicidaram, overdose. Lady Diana. Pois, Lady Di. A mulher com tudo, com dinheiro, com sucesso, com fama, tudinho. O que é que aconteceu com ela? Então, não traz dinheiro. Embora a miserabilidade, a falta dele, pode trazer infelicidade no seguinte sentido, de que falta o básico para você comer, para moradia. Mas as pessoas, mesmo nesse estado, podem conseguir ter felicidade, porque a gente precisa distinguir o começo do assunto. Felicidade é um estado de espírito e uma forma de ver a vida. Então, independentemente de ter dinheiro ou qualquer coisa, você pode conseguir esse estado de espírito e essa forma de ver a vida dentro de você positivamente. Ô, Maria, então a gente pode dizer que ele, se não traz felicidade, ele afasta a preocupação. Veja, afasta a preocupação e se você começar dizendo preocupação, você já tem o quê? Você já começa a trabalhar com negatividade, porque as palavras, o nosso cérebro, a gente tem o lado direito, que ele tende a ser mais negativo por conta de questão ancestral, de defesa, sobrevivência, e o lado esquerdo, que é o lado da positividade. Então, a gente tem que procurar, o máximo possível, trabalhar do lado da positividade para ter uma vida diferente. E aí vem a seguinte, quando você é uma pessoa feliz, só existem desafios, não existem problemas, dificuldades e obstáculos. Por quê? Porque mesmo acontecendo essas coisas adversas, você vai ver de uma forma diferente e vai achar uma solução mais rápida para isso. Isso que me encantou na ciência da felicidade. Ah, sim. Ô, Mari, você, em algum momento da sua vida, você teve um acidente de percurso, com toda uma formação de advogada, especialista, Receita Federal, mas este acidente de percurso te levou a criar o que você chamou de a jornada da felicidade, né? E outros, o FEDA, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Como é que é? Conta um pouco para nós, a nossa audiência quer conhecer. Como é que você descobriu esse... Deu a virada. Deu a virada. Não deixei o outro, tá? Porque eu sou advogada tributarista e sou muito contente com o meu sucesso. Isso é um propósito para mim, resolver os casos dos clientes, participar dos grandes debates brasileiros, mas, ao mesmo tempo, de conviver com pessoas, especialmente mulheres, eu comecei a ver que, mesmo rica, com dinheiro, livro publicado, elas têm baixa autoestima. Tanto é que está na moda a história da síndrome da impostora. É você ter o conhecimento e achar que as pessoas estão lhe taxando de falsa, de impostora, que você não tem aquele conhecimento. Então, para você ver que
é aquela Como coisa. chama isso? É síndrome da impostura. Síndrome da impostura. Isso é bacana, eu não conhecia. Não, isso está na moda. Está na moda agora entre as mulheres. Eu digo assim, como? Se você estudou, se você se formou, por que você não acredita em você? Baixa autoestima. Então, você precisa resolver essa questão primeiro, senão nada vai dar certo na sua vida. E aí vem, por que algumas pessoas conseguem tudo e outras não? É exatamente essa falta de conhecimento sobre você mesmo. E como é que você descobriu isso, Mari? Veja, eu sempre consegui tudo o que eu quis, assim. Eu quero isso, vou, né? Então, nunca vi obstáculos nem dificuldades, sempre vi desafios, né? Então, no dia mesmo que eu pedi demissão da Receita Federal, exoneração, eu cheguei em casa, tinha ido dar uma palestra e disseram que eu não podia dizer aquilo. Eu disse, como? Eu tenho a minha liberdade de dizer o que eu quero, mas como fiscal da Receita Federal você não pode. É? Então tchau. Mas claro que eu não fui responsável de sair assim. Me preparei, dei consultoria, etc. Quando já tinha meu nome, foi que eu pedi a exoneração. E com o tempo, na realidade, um fato que, digamos assim, que foi marcante na minha vida, foi, eu era casada, 17 anos de casada, tudo, e tive uma traição horrível, né? E aí eu digo que tive uma grande depressão, que durou 5 dias, 5 noites chorando. Depois de 5 dias, 5 noites chorando, eu não chorava, era goteiras de água do meu rosto, né? Aí eu disse, peraí, o que é que eu tô fazendo nessa cama aqui? Arretada. Levantei, escrevi meu segundo livro de Direito Tributário e fui para a vida. Ou seja, essa é a diferença da pessoa que tem esse estado de espírito feliz. Por quê? Porque ela vê as coisas e logo vê soluções, possibilidades. Então agora você chegou numa equação interessante. Quer dizer, tem gente que diz assim, eu era feliz e não sabia, ou eu só valorizo o que tem depois que perdeu. Quer dizer, você tinha uma vida conjugal e um acidente de percurso te incomodou, fez com que você refletisse sobre esse relacionamento. E minha vida deu uma volta de 360 então, mas como é que, graus. mas você era feliz antes ou não? Era, sempre fui feliz. Por quê? Porque é aquele estado. Eu não vejo, eu olho para você agora e você diz assim, seu copo tá cheio ou tá vazio? Tá cheio. Outras pessoas olharão e dirão, tá vazio. É a forma de olhar. Mas como é que ele pode dizer que tá vazio se tem água aí dentro? Então, aqui é o seu. Tá, isso aqui O seu tá cheio ou tá vazio? Quase cheio. Então, essa é uma forma. Mas tem gente que vai olhar e vai dizer assim, tá vazio. Ele consegue não enxergar o conteúdo, é isso que eu quis dizer. Consegue. Essa é a questão. A pessoa que não tem esse estado de felicidade, essa consciência de autoconhecimento próprio, não tem autoestima elevada, ela vai dizer o seguinte, isso aqui tá meio vazio. Ô, Mari, mas tudo que vê de forma negativa. Então, o que é interessante, você teve uma trajetória como criança e pelo que eu li a respeito de você, a sua mãe teve ali um papel. Um exemplo. E você chegou para você mesmo, não sei se você olhou no espelho ou não, falou, você é a número 1, você foi a número 1 em tudo que você fez, foi o melhor. Foi, mas eu sempre olho no espelho e aí fica logo uma lição para todo mundo. Então, você vai olhar no espelho, todo mundo que está me vendo, começa o dia olhando no espelho, rindo para você e diz assim, eu sou poderosa. Porreta! Mas você já fazia isso como criança? Já se fazia. Eu até brincava e dizia assim, mas eu já quero bicho d'água. Não tinha a mínima noção de neurociência nem de psicologia positiva. Então, peraí. Então, é possível a gente afirmar, a partir disso que você está dizendo, que a felicidade pode ser dividida em parte genética? Parte genética. Aí já existem grandes estudos, porque a neurociência hoje ela está comprovando cientificamente, com dados, estudos, pessoas, ressonância magnética no cérebro. Tudo isso já não é mais folclore ou achismo. Hoje já é uma ciência, né? Então, que mais ou menos 50% da felicidade, do estado de felicidade é genético. 10% são circunstâncias da vida. Se é pobre, se é rico, se é uma pessoa negra, se tem dificuldades, se tem problemas. 10% apenas. E 40% são as atitudes que você toma em relação à vida. Que é o que você fez. Então, aí foi isso foi que me deu a eureka. Poxa, se 40% é um peso grande, esse que você pode mexer. Pode mudar. Se você mexer, pode mudar o seu cérebro. E pode mexer no seu estado de felicidade, se for negativo, se não for tão bom. Então, as pessoas precisam o quê? Mudar suas atitudes. Tá, então, não queira mudar nada, não queira mudar a sua vida, você não muda as atitudes. Tornar um hábito aquilo que pode mudar você. Exatamente. Quer dizer, você não muda se você não quiser se mudar. Pronto. Ô, Mari, agora tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Porque hoje você é uma mulher rica.
Você Tô é uma bem, mulher. tô Não, bem, não, tô bem, você é tô rica. bem. Vamos lá. Aqui esse programa não tem. Não tem segredo. Não dá pra gente sonegar as grandes vitórias. Ah, Você veio de um trabalho exitoso, conquistou, conquistou. conquista Então, com muito fé e muito trabalho. então, você é uma mulher rica, você tem dinheiro. Até que ponto você pode dizer hoje para nossa audiência que a riqueza mudou você e que mudou? Ah, mas eu já era assim. Quando eu me casei a primeira vez, morei num apartamentinho pequenininho, desse tamaninho, um carro só para o casal. Então, as pessoas que são felizes já são assim. Ou, aí vem a grande descoberta, as que não nasceram assim, elas conseguem mudar a atitude para também chegar nesse estágio. Porque se a pessoa não conseguir desenvolver isso dentro dela, ela não vai conseguir nada. E o que conseguir vai achar ruim. Quer dizer, Se não tem defeito, bota. ser feliz não é atingir o sucesso. Sucesso é ser feliz e ir lá e buscar o que você planejou. Exatamente. Ou seja, não são as pessoas de sucesso e riqueza que são felizes. Sim. São as pessoas felizes que conseguem ter sucesso, prosperidade, bons relacionamentos e qualquer coisa que queira. Mas vamos lá, Mary, mas eu tenho que te provocar, porque você é uma mulher bonita, de novo, rica, olha pra lá. As mulheres que estão te vendo estão falando, pera um pouquinho, ela tem dinheiro, ela é rica, ela trabalha, trabalhou. Agora, esta riqueza, o dinheiro, o que te faz acessar? Por exemplo, você pode ir na clínica que você quiser hoje. Fazer a viagem que eu você quiser. Você pode ir no cabeleireiro que você quiser, de manhã, tarde, à noite, usar as joias que você usa. Isso não interferiu em nada no teu processo? Não, porque eu já era assim antes. Como tem pessoas que têm muito mais dinheiro do que eu, pessoas que têm mais notoriedade do que eu, e não têm um estado de felicidade. E agora, Mary, você teve que passar por esse acidente de percurso para perceber isso, ou você já vinha numa... Como é que você... Porque você foi no acidente de percurso, você falou, agora vou escrever meu segundo livro. De direito tributário. Direito tributário. Quando você decide escrever este livro, que é fascinante, nós vamos falar dele depois aqui. Obrigado. Eu tô lendo e olha, eu rabisco o livro inteiro. Tô vendo, aí eu fico feliz quando risca um livro. Eu rabisco o livro inteiro, porque eu acho fascinante quando você faz citações. Nossa, olha. Que me provocam. Eu fico maluco com isso aqui. Olha só, ele tá lendo mesmo, tá todo marcadinho aqui. Não, tô lendo o livro mesmo. Esse é um livro que eu recomendo, nós vamos colocar aqui debaixo para você depois, Práticas da Felicidade, quer dizer, domine a arte de ser feliz. Então, eu quero conversar um pouquinho sobre isso aqui. Isso aqui é um documento, Mary. Porque eu fui ler esse livro num momento muito agradável meu, e aí tive uma incomodação num telefonema sobre o trabalho, aí travou. Aí eu parei, depositei o livro. Não, agora não. Era hora de ter continuado. Aí eu segurei, voltei para o livro depois, eu naveguei. Como é que quando você descobre que poderia escrever um livro sobre felicidade, Mari? Veja, eu tenho a minha trajetória que eu não abandonei de advogada, mas aí foi convivendo com as pessoas que eu vi que elas eram um pouco diferentes do que eu. Porque para mim, assim, vou fazer, fui, não tem dificuldade. E aí, o que é que acontece? Quando eu vi as pessoas junto de mim não conseguirem o que queriam, com a vida estagnada, parada, infeliz, reclamando, lamentando, pelo amor de Deus, reclamar e culpar alguém é exatamente afastar cada vez mais a felicidade e a realização do que você quer. Porque a responsabilidade é sua. Aí eu disse, não, eu tenho que estudar, porque alguma coisa precisa ser feita. As pessoas, mas ninguém muda. Aí eu fui estudar e a grande descoberta é que qualquer pessoa pode mudar. Basta querer. A única coisa que eu não posso fazer pela pessoa é de fazer com que ela queira. Mas eu ainda digo, mesmo que você não queira, faça forçado, porque funciona do mesmo jeito. Eu entendo. Mari, mas nós começamos a nossa conversa agradável sobre o arcabouço fiscal e eu venho a ele aqui agora sem tocar nele, mas assim, a grande maioria das pessoas no nosso país tem uma vida difícil, nós sabemos isso. E vida fácil não é uma boa referência. Mas vida é difícil, eu entendo isso. Mas como é que a gente pode conciliar esse arcabouço das coisas, do comportamento, das atitudes, numa família que tem dificuldades existencial, vamos dizer assim, falta de recursos. Sobrevivência. Veja, aí onde é que está? Você chega nesses lugares, eu tenho vários exemplos de pessoas paupérrimas, por exemplo, tem um cara que é neurocientista brasileiro, e aí, sabe o que acontece? A mãe dele era pobre de Jó, ele disse que tinha um calçãozinho. Um dia um traficante morreu lá na favela onde ele morava, a mãe pegou, jogou ele assim e disse, é assim que você quer acabar? O menino tomou um choque tão grande que foi estudar,
fez inglês, foi para Harvard, foi não sei para onde. Hoje está aí super bem de vida. Então, isso mostra o quê? Tem vários, por exemplo, meu professor Edivaldo Brito, ele é um negro que nasceu lá na Bahia e a mãe era lavadeira, o pai era pedreiro, ele não tinha luz elétrica. Ele estudou com candeeiro. E onde é que ele foi parar? Foi parar aqui como livre docente da USP, mestrado, doutorado, virou prefeito de Salvador, foi secretário de Estado e, no entanto, tinha uma origem humilde. Para você ver que... Não, e tem várias outras pessoas. Eu podia aqui relacionar centenas de casos de pessoas que não tinham nada e conseguiram sair dali. E outras pessoas que têm dinheiro e não saíram do lugar e terminaram de maneira trágica. Sim, a grande maioria. Então, mas aí onde é que está? É a partir da tomada de consciência. E, claro, muitas vezes a mãe influi demais, mas quem não tem mãe também seria infeliz? Não. Então, é uma força que brota da pessoa. Então, pessoas já nascem com essa força, e graças a Deus e acho que pessoas já nascem sem esta sem força. essa força. Então, aí eu queria pegar, porque falar de dinheiro, para quem tem, uma audiência nossa, eu tenho dinheiro, ele sabe o que fazer com o dinheiro, e aí é uma questão de... Mas ele deve se perguntar se ele está feliz. Então, ele deve se perguntar se está feliz, mas vamos lá. E aquele que não tem, e pode até estar mais feliz que este, como é que eu posso construir um propósito verdadeiro, Mari? Eu quero construir esse propósito, porque se eu não fizer a minha parte, o mundo não vai fazer por mim. Como é que eu construo? Exatamente. Veja, tem um exemplo que eu cito até no meu livro, 2 faxineiras de hospital. Chegaram para uma e perguntaram, o que é que você está fazendo aqui? Elas, estou varrendo, limpando, jogando o lixo fora e ganho meu dinheiro. E perguntaram para a outra, o que é que você faz aqui? Ela disse, eu ajudo as pessoas a se curarem, a serem mais saudáveis. Eu ajudo as pessoas, converso com elas, tento acolhê-las. 2 pessoas ganham do mesmo jeito. Então, é a forma de ver a vida. Mas aí o que eu defendo no meu livro e defendo no app que eu fiz, FEDA também, porque eu estou assim, tão empolgada para ajudar as pessoas, né? Para que elas possam compreender. Quem não nasceu com esse espírito pode mudar e ser feliz e conquistar tanto quanto as outras pessoas. Basta querer e treinar a mente para fazer novas conexões neurais e para isso não precisa de dinheiro. Então, é um trabalho só seu. Sabe qual é a primeira coisa do meu método para a pessoa ser mais feliz? Acordar de manhã. O que é que você faz de manhã quando acorda? Eu faço uma reflexão pessoal. Vai escova o dente, vai ao banheiro. A primeira coisa que qualquer pessoa tem que fazer é vá para o espelho, sorrir para você mesmo. Porque o seu cérebro, ele não enxerga. Ele vê o que você pensa. Daí porque você tem que ter cuidado com seus pensamentos. Porque se você pensar coisa ruim, ele vai ver coisa ruim e você só vai achar coisas ruins na sua frente. Se você pensa positivamente, ao contrário. E isso não é balela. Faça o exercício, treine. Aí você sorri e quando você sorri, seu organismo reage fisiologicamente, liberando hormônios que são doses de felicidade. Eu entendo, eu acredito que a maioria das pessoas que nos veem, nos ouvem, também entende isso. Mas é que o processo de fazer isso aqui é complicado. Por isso que eu digo, como é que eu crio um propósito verdadeiro? Como é que eu instalo? É na mente? É na meu mente. Próprio subconsciente? É na sua mente que faz toda a mudança. Eu vou fazer a mudança aqui comigo. Como é que eu começo, Mary? Para quem está nos... Começa sorrindo. Começa trocando as palavras. Quando você diz, eu tenho um problema. Aí seu cérebro já parou ali, não vai lhe dar solução nenhuma. Se você vira para o seu cérebro e diz assim, poxa, isso é um desafio, seu cérebro imediatamente ele vai trabalhar para achar uma solução para aquilo. E ele pode mudar a nossa vida? Pode mudar totalmente. E como é que eu acompanho isso para mudar a minha vida? A gente tem conexões neurais lá no cérebro, a gente tem energia, frequência, tá? E tem conexões neurais, que já estão assim, que é o hábito que você tem todo dia. Então, por exemplo, o hábito de levantar e escovar o dente, isso é um hábito. Um hábito de sair e pegar a chave do seu carro, outro hábito. Só que se esse hábito que você tem hoje ele é negativo, você precisa mudar para hábitos positivos. E aí você vai ter que treinar seu cérebro repetindo, igual a músculo de academia, né? Você não tem que ir para lá para ter musculatura, não tem que fazer. Você também vai ter que fazer com seu cérebro para você formar uma nova conexão neural e aí você mudar suas atitudes. Eu sinto que você passa até um questionamento que me veio aqui, e a pergunta é clara. É possível construir a felicidade diariamente? Ela tem que ser construída diariamente, em cada gesto. Mas não é utópico isso, Não, Mari? não é utópico, é realidade pura, pura, pura. Ser feliz o tempo todo? Ser feliz Veja, ser feliz o tempo todo não é rir o tempo todo,
Porque gente feliz fica triste, chora. Eu mesmo tive uma Mas como é depressão que você profunda de 5 dias. Eu estava outro dia com Luísa Trajano, aí Luísa Trajano disse, nossa, eu também... Ela dizendo, eu tive uma depressão quando apareceu a pandemia, fiquei sem saber o que fazer. Fiquei 2 dias trancada em casa sem saber. Depois de 2 dias, eu disse, não, preciso fazer alguma coisa e É o saiu. time que difere uma pessoa da outra. Exato. Ou seja, um tá a vida inteira reclamando, E outra 5 minutos, 10 minutos. 1 dia, 2 dias, 10 dias, Então, já saiu e deu a virada. a questão é essa questão do tópico, né? A provocação é essa. A audiência aqui diz: é possível ser feliz e construir a felicidade o tempo todo? Isso não é utópico? Não, não é utópico, é realidade. E se não for, não vai fazer sentido a vida. Você vai passar pela vida sem ter vivido. Então, feliz, eu posso ser feliz tendo um problema familiar, mas eu estou feliz. Veja. Uma mãe internada no hospital. Você vai olhar aquilo de uma forma diferente. Eu dei uma palestra para enfermeiras e médicos na época da pandemia. E eles me perguntavam, como é que eu posso ser feliz vendo ali a tragédia de gente morrendo toda hora? Simples, você vai pensar o seguinte, que bom que eu estou aqui e que bom que eu posso ajudar essas pessoas e elas têm a mim para ajudá-las. Então, isso é o motivo de quê? De você se sentir grato a Deus ou qualquer religião que você tenha, dizendo, puxa, obrigada pela oportunidade que eu tenho de fazer o bem. É uma carga... E isso é uma forma de você encontrar seu propósito e ter a felicidade. Embora você possa ficar triste. Você pode ficar triste, você pode chorar, pode se irritar, pode ficar ansioso. Meu marido até brinca assim, que eu, por exemplo, advogado com prazo, né? Eu fico, ai meu Deus, o prazo. Eles, calma, você é a rainha da felicidade. Imediatamente eu relaxo, já rio da brincadeira. Sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Pois coisa. é. Ou seja, tem um prazo para cumprir. Tem um prazo. Agora, ô Mari, não te parece que num país onde nós temos, volta aqui, essa questão das classes de renda, as dificuldades de acesso às classes por educação, oportunidades de trabalho, idiomas, etc., eu não passo a fazer uma cobrança acima da média quando eu tenho que produzir para trazer o meu salário no final do mês, porque é como eu te disse, falar para quem tem dinheiro, você tem, não vamos chegar a lugar algum, porque ele pode não estar feliz, mas tem dinheiro. Agora vamos falar para quem não tem dinheiro, eu estou no perrengue ali, preciso pagar minhas contas. Eu estou infeliz com o processo. Como é que eu saio desse... Não, você deve estar, não é infeliz, que felicidade é outra coisa. Você está o quê? Você está angustiado, você vai estar triste, você vai estar nervoso, vai estar ansioso, vai estar até depressivo, mas a felicidade é outra coisa. Veja, países que têm alta renda têm um alto índice de suicídio. Para você ver que não é isso. Tem até um estudo do Butão, que é considerado o país mais feliz do mundo, que ele tem um arcabouço social muito grande de apoio às famílias, ele é considerado. Mas mesmo lá você vai encontrar pessoas infelizes, porque isso ajuda, veja, você ter um arcabouço social que lhe protege, ajuda, mas não é o motivo de sua felicidade se dentro de você não tiver esse sentimento. E aí as pessoas precisam descobrir que quando esse sentimento se apodera delas, inundam, aí tudo muda e elas realizam, ganham dinheiro, passam a arranjar um emprego melhor, um relacionamento melhor. Isso que é a chave. Enquanto você lamenta e culpa papai, mamãe, titio, professor, o chefe, você vai lá, não sai do canto. Não decola. Ô Mari, você fez uma pesquisa, você encomendou uma pesquisa para o Instituto Qualibest. E qual foi o resultado sobre o nível de felicidade do brasileiro? Essa foi a grande surpresa, porque o brasileiro é alegre, sol, carnaval, samba, frevo, né? É feliz. Dizem que é feliz, mas apenas 29%, ou seja, 3 a cada 10 são felizes. Não acredito. É verdade. Saiu na tua pesquisa? Saiu na minha pesquisa, por quê? Todo mundo sabe, 100%, quais as características de uma pessoa feliz. Mas só as pessoas felizes dizem que tem. Os outros, sabe nos infelizes, que deu 19% das pessoas são absolutamente infelizes e 52% mais ou menos, ou seja, também não são felizes. Qual é a maior coisa que leva à infelicidade? A insatisfação com o corpo. Não acredito. Por isso os médicos aí de cirurgia estão ficando milionários. Etc., estão fazendo isso. E aí, meu marido é cirurgião plástico, e é interessante, porque tem pessoas belíssimas que vão para lá querer fazer cirurgia para consertar. Não condeno, acho ótimo. Eu faço também na hora que precisar, né?
Não, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Principalmente de graça. Não, pera um pouquinho. Principalmente Você de disse graça. que vai fazer, você disse que vai fazer quando precisar, vai demorar muito, então. Não, meu filho, sempre tem uma coisinha aqui, mulher sempre tem uma coisinha para ajeitar, né? A gente pode sempre melhorar o que tá bom. Mas aí, veja, quantas mulheres que estão são bonitas, fazem a plástica e ficam insatisfeitas, continuam vendo defeito. Por quê? Porque está dentro delas a infelicidade. Ô, Mari, a carga de... Não precisa interromper, pode perguntar. Só vou arrumar o microfone só aqui. Já mudei aí, foi. É porque Tá eu me empolgo e vou... Não, mas todo mundo interrompe 15 vezes, você não interrompeu nenhuma. Eu ia rapidinho. Nem cortaria, mas tudo bem, agora a gente corta. Aqui nós estamos entrando na quadra final. Quanto tempo nós temos? Pode contar mais uns 15 minutos. Tá indo bom, Mari, é bom. Ah, eu adoro falar de felicidade. Fica Mas empolgado. você fala bem. A hora que você me der, ok? Pode ir. Ô, Mari, por que uma pessoa está triste e a outra está feliz? Isso, a pessoa triste, ela está triste. Ela tem as razões dela. Mas ela pode ficar feliz, Então, mesmo mas, triste. mas ela está triste. Eu estou triste. E você está feliz. Aí eu olho para você, eu vejo que eu trabalho no mesmo ambiente, por que eu estou triste e eu tenho essa circunstância e ela está feliz e tem outra circunstância? E estão as duas no mesmo lugar. No mesmo lugar. Há um grau comparativo disso hoje na sociedade? E não é bom. A comparação de mídias, Instagram, ver todo mundo no Instagram tá feliz, tá bonito, tá magro, né? Eu tenho amigas que estão cheias de pelanca no pescoço e estão lá parecendo a Barbie, né? Com o Photoshop. Mas isso é ruim, porque a pessoa mesmo não se assume. Ela quer mostrar o que não é. E as pessoas que não têm autoestima e não têm autoconfiança, olham para aquilo e ficam o quê? Ficam tristes e ficam se sentindo mal porque não são aquilo, quando aquilo não é verdade. Então, essa questão de mídia, grupo de WhatsApp, tem que tomar um cuidado enorme. Por quê? Porque elas podem induzir você para negatividade e se você já tem um nível de felicidade baixo, você vai ficar mais infeliz. Quer dizer, eu não me gosto é destrutivo. Total. Ou eu não me conheço. Não me conheço. Boa. Não me conheço. Você sabe quem você é? O que é que significa isso? Eu me lembro que você me perguntou isso quando eu fui tomar um café com você, eu fiquei meio constrangido. Oi, Mary, sou Agostinho Turbian. Eu falei, quem é você? Eu falei, Agostinho Turbian. Não, você se conhece? Você se conhece? Eu saí dali pensando. Você sabe, por isso que eu no meu livro eu coloco, inclusive, testes de avaliação, porque como o livro é de felicidade, eu dou mecanismos para você descobrir as suas qualidades e virtudes que às vezes você nem sabe Mas que eu tem. posso dizer para mim, eu me amo, vírgula. Eu não tenho vírgula. Eu me amo, me adoro e me acho maravilhosa. Até os meus defeitos eu acho qualidade. Um dia, quando eu estava nas fases da separação, eu fui fazer uma terapia e depois lá de 6 meses conversando, aí eu não aguentava mais, não tem mais nem assunto. Aí eu virei para o médico, você pode me dar aí um diagnóstico? Aí ele disse, você tem over autoestima. Aí eu disse, como? Over autoestima? Isso é maravilhoso, porque o mal do mundo é baixa autoestima. Baixa. Você devia ter equilibrado, mas se é para ter um desequilíbrio, é melhor para mais do que para menos. Mary, então agora a pergunta de $1 bilhão, que veio aqui 45 perguntas. Até que ponto o sexo faz com que a felicidade se potencializa? Sexo traz felicidade? É bom para a felicidade? É instrumento, ferramenta ou o quê? Veja, alegria e prazer são momentâneos. Então, o sexo é prazer, é uma emoção. Agora, o sexo é poderoso, porque ele libera doses de felicidade no mais alto grau. Ou seja, ele libera dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina no mais alto grau. Mas naquele momento você sente o prazer. Então ele é bom. Se você praticar sempre, você vai estar sempre inundando seu cérebro com esse sentimento. Quer dizer, a recomendação positivo. sua é pratique-se. Mas também eu pratique sexo, mas caminhe, ouça boas músicas. Quer ver uma coisa? Faz o teste. Bote um filme choroso. O que é que acontece? Você chora. Aquele filme está acontecendo, aquilo tudo é mentira. Você não está ali, não tem nada da sua vida. Mas ele lhe leva para um estado de baixo astral. Então, o que é que você deve fazer? Mas você não fica romântico de ver um filme? Depende. Depende. A O música... romântico é bom. Romântico o é bom. sertanejo põe uma música de dor de cotovelo. Pô, o cara matou, roubou minha mulher, eu tô apaixonado. Não, de tragédia faz mal, principalmente dia de domingo. Não Mas faço Deus, negócio mas desse eu- que sua semana já. Agora, deixa eu dizer uma coisa. No trabalho, principalmente, em casa, quando você sorri para você no espelho e sai sorrindo para as outras pessoas, você amplia e contamina, porque é contagioso.
Sim, claro. Tá? Então, se você chega no trabalho emburrado, bom dia, o clima ali já pesou. Se você chega assim, oi, bom dia, tudo bem? O clima levanta, o pessoal produz mais. É provado que funcionário feliz produz 31% mais do que os outros. Mas funcionário feliz não é funcionário bem pago? Não. Não, se fosse assim, todo funcionário que ganhava bem estava feliz. É não mesmo, é. eu- Aí onde é que está um Mas nem engano todo nas mundo ganha empresas? Veja, mas, O meu filho Thiago trabalha comigo, me dirige, ele vive reclamando, diz que não ganha bem, que ganha não, mas mais. aí se ele continuar reclamando, É. ele não vai ganhar bem nunca. Não- Mesmo que tenha ganhando milhões. Agora, se Ele tá ele, nos ouvidos lá. se ele se conscientizar, poxa, estou ganhando bem e quero ganhar mais, e aí vou em busca de mais, Mas não precisa aí dizer- ele vai ganhar mais. mas nem precisa dizer pra ele que ele tá Mas sempre... não precisa, Ele tá na veja. minha frente lá há 10 Não, anos. mas aí onde é que tá? Ele devia buscar outras coisas fora você. Você não precisa ser a única fonte dele, tá? Então, se ele vai buscar outras coisas, daqui a pouco ele tá melhor do que você, 10 vezes mais, e ó, ele tá dizendo tchau, papai. Eu acho que ele já é. Eu acho que ele já é. Mas não fala isso pra ele. Né? Ô, Mari, uma coisa que é interessante. Você falou, o tema sexo, ele veio muito forte aqui, mas... Mas sexo é momento de prazer. Então, mas veja. eu queria, dentro do tema sexo, pular para uma referência da relação homem e mulher, essa questão da diversidade, equidade e inclusão. Essa questão é a seguinte, a mulher, tendenciosamente, ela consegue administrar os fatores da felicidade melhor que o homem ou não? Olha, na minha pesquisa também, a surpresa, e não só na minha pesquisa, como em várias outras pesquisas no mundo, em outros países, a mulher, ela tende a ser mais infeliz do que o homem, por questões culturais, de preconceito e uma série de fatores, né? Me parece isso também. Mas ela consegue ter mais resiliência, né? Ela faz a curva mais rápida? Ela faz a curva mais rápido. Se ela quiser. Consegue conviver, se ela quiser, porque tem muita gente, e aí é homem e mulher, que prefere ficar reclamando da vida, do governo, das coisas ruins que acontecem. Às vezes eu saio de casa com meu marido, né? E ele assim, nossa, mas esse governo na rua, eu disse, para, vamos mudar isso aqui, vamos ver as plantas, vamos ver o sol. Imediatamente você muda a Sim, energia. porque não- E aí a gente tem energia. Veja um exemplo muito claro de energia. Se você liga em frequência, igual a um rádio, se você liga no rádio, na faixa 99, e é uma música ruim, todo mundo vai ver essa música ruim. Já se você bota na 100 e é uma música boa, todo mundo que tiver na 100 vai ouvir a música boa. Isso é a mesma coisa com o nosso cérebro, energia e frequência. Então, se você bota no seu cérebro coisas negativas, filme de guerra, ataque a governo, não sei o que tem mais lá, você vai navegar e tudo o que acontecer vai ser negativo, mesmo que seja bom. Você acha, Mary, mas e a pessoa que gosta de filme de terror? Ela não sabe o mal que está fazendo para ela mesma. Ela Então, está engerando o corpo. Mas você Veja, está o quebrando filme- a indústria de Hollywood. Não, mas vamos fazer filme de amor. Mas e os Vamos de ver. guerra? E os de guerra? Esse é pior ainda. Analise. Faroeste, faroeste. Como é que você termina quando Policial. acaba um filme de guerra? Ora, eu gosto de filme policial. Mas, se analise. Veja, a coisa que a gente deve mais fazer é parar de se analisar. Então, você vê um filme de guerra. Quando acaba, como é que você está, seu espírito? Você injetou uma quantidade tão grande de cortisol, que é um hormônio que não é muito bom, tá? Ele, em grande quantidade, pode dar doença, pode dar câncer, pode dar uma série de coisas em você. Você se sente mal na hora. Então, e você sai espalhando esse mal por aí. Então, você a tá dizendo gente que- contamina até 1000 Então, pessoas. vamos lá para a turma do Netflix. Abaixa o filme de terror. Não assiste filme de guerra. Comédia. Me pergunta assim, Mary, você vê notícias de TV e coisa? Não vejo. Porque aquilo lá só sai desgraça. Ô, Mary, uma pergunta para você, que antes de entrar num capítulo final, que tá uma delícia conversar com você. Até que ponto o horóscopo pode interferir na minha concepção pessoal de que eu gosto disso, eu vou seguir aquele caminho ali? Se você não tem autoestima, não tem autoconfiança, vai lhe contaminar qualquer coisa. Basta chegar junto de você assim, ai, hoje você não tá bonito, não. Hoje você tá assim mais magro. Não, mas eu hoje sou- você tá pálido. É a mesma coisa do horóscopo. Se você não tem autoconfiança, você vai dizer, poxa, meu Deus, tô pálido, tô doente, sei lá. A mesma coisa. Chegue pra mim e diga assim, Mary, hoje seu cabelo não tá bom. Eu disse, "Poxa, você que tá vendo, que pra mim ele tá ótimo. Mas você é uma figura à parte, porque Não, é um mas ser as humano, pessoas felizes são assim. Então- Eu conheço um monte de gente que é assim. mas a maioria não tem essa Então coragem. vamos contribuir para que esse povo Felicidade mude. é coragem, Mari. Também. Você, Quem é é coragem. feliz tem coragem. Tem coragem. É porque coragem. Eu tenho Aí, o que é que você aquela prefere? mulher que atravessa um salão sozinha, o marido não foi na festa, ela vai, chega. Cadê seu marido? Ele não pôde vir.
Agora, tem mulher, e aí a gente tem que respeitar, que ela não sai de casa, porque meu marido disse que não vai, eu não vou nessa festa sozinha. Ah, mas Você aí vai onde é numa que tá? festa sozinha? Eu vou na festa, vou no jantar, viajo, faço tudo sozinho. E eu demorei a casar novamente, porque o homem que tivesse meu lado tinha que merecer uma mulher feito eu. O Mary- Ele tinha que merecer, viu? Ok, Entendeu? vamos ver. E aí, o que é que acontece? Que quisesse viajar, agora mesmo, eu tô indo para Roma dar uma palestra, e tem algumas pessoas lá que ele não gosta. Eu disse o seguinte: você quer ir comigo para cumprimentar todo mundo, ou fique em casa, porque eu vou dar minha palestra em Roma, que você acha que eu vou perder de estar lá na Sapiência de Madrid? Você é muito poderosa, mas não funciona assim. A Não, mulher mas chega eu pra não Maria, era assim. eu vou, você fica em casa. E ele me ama, e ele vai. Ele Ele vai? vai, claro que Ele ele não é vai. bobo, ele não é Ah, bobo. ele não é bobo, né? Não, mas eu demorei a casar e tô casada há 4 anos, então já passou a aparente lua de mel, embora casamento tem que ser lua de mel sempre. Ô, Mari, mas Conquista sempre. Não, mas você- Na hora que você para de conquistar seu marido ou sua mulher, seu casamento acabou. Mas você sabe que você é o tipo de pessoa, ser humano, mulher. Eu estive agora em Gramado, nesse. Ai, uma delícia. Todo Foi ano eu Gramado. tô lá num E congresso. eu fui no Garfo, um restaurante lá muito interessante. E aí eu queria dançar uma música típica de lá. E tinha umas senhoras dançando, não sei dali. E eu fui dançar com uma senhora que é como você. Eu não consegui dançar com ela porque ela é dominante. A tal ponto que ela me pegou como se eu fosse a mulher, porque ela sabia dançar. E me levou e eu adorei. Eu pergunto, você na dança, você carrega seu Claro pai que ou não? não. Você deixa. Ele quem tem que me levar, tem que pagar a conta. Quer dizer que a mulher forte, poderosa como você também sabe dizer, eu sou mulher. Claro, eu sou mulher, eu sou feminina. Puxar Eu ca- hoje não consigo mais abrir garrafa de água, Puxar porque ca- a tampinha é dura. Ele Mas- que tem mas que abrir puxar pra a mim. cadeira pra você sentar, pedir uma coisinha lá. Ah, isso é isso não- gentileza ou cavalheirismo pra você? Ah, isso é cavalheirismo e tem que haver. Cavalheirismo. Do mesmo jeito que eu vou pra cozinha, ele Você não chegou se cansado. sente dominada. Diminuída de jeito Diminuída nenhum. não por ele praticar o cavalheirismo. De jeito nenhum, porque a minha vida ele não domina, Você é nem gigante. interfere no que eu gosto. Mary, você no teu livro, pra gente encerrar aqui, e aí você pode fazer uma mensagem direto naquele... Quero fazer uma pergunta antes. Ah, o Thiago a produção tem uma pergunta antes pra fazer aqui, vamos lá. Eu gostaria de saber da senhora qual a influência das redes sociais hoje na construção da nossa felicidade. Boa pergunta. Veja, na questão da infelicidade, se você não tiver autoconfiança, se você não tiver autoestima e ficar se comparando, você vai ser infeliz. Porque essas atitudes de comparação já são de infelicidade. Já. Tá? Eu tenho amigas muito mais ricas, maravilhosas, tudinho. Eu adoro brincar com elas, sorrir, etc. Eu não estou vendo, me comparando com elas, porque eu sou eu. Eu sou maravilhosa. Você tem um... Tá entendendo? Mas as pessoas felizes são assim. Se você analisar outras mulheres com esse mesmo grau de felicidade, o comportamento é o mesmo. Eu tenho amigas que a gente se identifica perfeitamente, porque a gente é assim. Qual Tá o seu entendendo? signo, Mary? Touro. É, Terra, chão. é o signo E que a aí, gente fez veja, a pergunta. você ficar se comparando com qualquer pessoa, e as mídias têm esse efeito, você precisa estar muito consciente de você para olhar aqui e dizer, poxa, isso aqui passou, não me afeta, nem bom, nem mal. Mas você... E aí eu procuro não ver coisas ruins, como jornais, tragédia, não é que eu seja alheia, não é que eu negue, mas aquilo vai me contaminar. Então eu procuro ouvir coisas, saber do que está acontecendo, e aí eu procuro solução. Por exemplo, agora eu estou numa campanha de combate à violência contra a mulher. Sabe por quê? Porque a cada 10 minutos no Brasil, segundo os BO da polícia, ou seja, pode ser muito mais, uma mulher sofre uma agressão. E mulher significa menina de 6 meses. Incrível, isso é horroroso. Então, eu me engajo, mas não vou sofrer por causa disso, porque isso me abateria e não me daria energia para lutar por Nós elas. fizemos um programa aqui com a Gabriela Mansur, foi extraordinário. Conheço, Ela faz um maravilhosa. trabalho maravilhoso. Um abraço à nossa querida Gabriela Mansur, que deu um Sou show. fã, sou fã. Deu um show de bola aqui. Essa é um ser humano formidável. Mary, nós chegamos aqui na nossa fase final. Não sei se a nossa produção tem mais pergunta. Você, no seu livro, você fala sobre as doses de felicidade. Então, rapidamente, olhando para aquela câmera, se você puder, na sua mensagem, quais são as 3 principais doses de felicidade que você recomenda para a nossa audiência? Diariamente, para a sua vida já começar a mudar, tá? Sorrir para você mesmo e para os outros. E se você não tiver vontade, bota a caneta e faz assim, Só tá rindo, o cérebro pensa que é sorriso, alegria e já se libera a dose de hormônios.
caminhadas, porque o exercício físico é bom. Mas como algumas pessoas são desafiadas por isso, caminhar. Caminhar é a melhor coisa que você tem. Ouvir músicas alegres, dançar, são coisas simples, baratas que você pode fazer dentro de casa. Isso muda a sua energia para o dia, muda a sua vida. E aí eu quero fazer agora a propaganda do meu app que eu lancei, FEDA. FEDA na vida. Você precisa ter FEDA para conseguir tudo que você quer? Foco, esforço, determinação, disciplina e ação. Se faltar uma dessas, você não sai do lugar e fica estagnado. E aí você está satisfeito com sua vida? Mude! Você pode mudar, pode conquistar o que você quer, pode ser mais feliz, mudando suas atitudes, das mínimas até as mais fortes, né? Porque meu livro tem todo um capítulo disso, e aí o meu app FEDA é o treinamento mostrando exatamente, dia a dia, o que é que você tem que fazer. Agora, tem que ser constante, determinação e disciplina. Todo dia praticar essas atitudes. Para o quê? Para liberar os hormônios de felicidade, são doses de felicidade, para que você estabeleça novas conexões neurais e você mude da negatividade para a positividade. E aí eu posso assegurar, você pode ser mais feliz e conquistar o que você quer. Porque não são as pessoas de sucesso e dinheiro que são felizes, são as pessoas felizes que têm sucesso, prosperidade, conseguem melhores relacionamentos e realizar tudo o que desejam. Mary, muito obrigado por ter vindo e conversado conosco. Obrigado a você pela nossa audiência. Voltamos num outro programa para falar sobre reforma tributária e ouvir mais sobre felicidade. E como pagar tributo de feliz? Pense no bem que o tributo faz para a sociedade, para as pessoas menos favorecidas, para a saúde, para a educação e para o transporte. Agora precisa ser cobrado de maneira justa e correta. Obrigado, Mary. Até a próxima.